hoje o tema do nosso podcast é trabalhadores à beira de um colapso. Como que o endividamento e a desmotivação afetam diretamente os nossos negócios. E os meus convidados hoje aqui é Fábio Juliano, ele que é partner do Mentory Bank, e a Bianca Scarpellini e a Fernanda Strack, que são especialistas em recrutamento e seleção de colaboradores. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa Tudo tarde. bem. Tudo ótimo, Elô. Boa tarde, pessoal. Vocês duas ficam com a parte difícil, né, que é recrutar. E o Fábio fica com a parte boa, que é pagar. É isso? Basicamente, né? Acho que hoje a gente está vivendo um colapso no mercado de trabalho de forma geral e bastante ampla, e que a área financeira e a saúde financeira, a consciência financeira desses colaboradores, ele é um dos pilares que hoje mantém a estrutura do negócio, a estrutura mental dessas pessoas que entregam esse resultado, né? Então, acho que é um sistema funcionando. E a gente faz os nossos processos, né, de recrutamento, seleção, contratações com vocês. E o que a gente vê, né, nas conversas, quando vocês fazem já os filtros e chega esse colaborador para nós, o que a gente vê? Muitas vezes as pessoas estão muito preparadas para a entrevista, né? Fizeram cursos, assistiram aulas, fizeram tarefa de casa. Mas quando o colaborador realmente entra na operação, muitas vezes a gente se depara com uma nova pessoa, porque não era aquilo que eu entrevistei, mas também esse colaborador muitas vezes tem os seus problemas pessoais, os seus problemas ali da questão familiar, muitas vezes, endividamento é hoje um grande problema. Isso acaba afetando até o início dele na empresa, né? Ele começar na empresa. Que ferramentas, que formas vocês usam para hoje poupar, tentar diminuir essa baixa aderência dos profissionais no mercado? Porque a gente está vivendo um processo de pleno emprego, onde a gente está difícil de recrutar, e quando recruta, às vezes, não fica, ou começa a ter ruído. Como que vocês veem esse... Tem uma questão, além do pleno emprego, que é o que é que se busca hoje profissionalmente, né? As pessoas, os profissionais, eles estão buscando muito mais uma qualidade de vida. A relação dele, propósito de trabalho. A relação dos jovens mudou com o dinheiro, com o criar patrimônio, né? O fazer para a prosperidade. É um imediatismo. Né? É um imediatismo, é uma satisfação imediata, uma busca, um prazer imediato que a gente trabalha. A psicologia traz muito disso, né? O que eu ganho de resultado nessa ação que me traz um benefício imediato e o que eu deixo de olhar a longo prazo, né? Então, eu não sei se existem ferramentas que tragam esse conforto. As ferramentas nos apoiam para diminuir, né? A Fernanda pode me trazer um pouco mais da vivência dela. Elas nos ajudam a diminuir a possibilidade de acontecer, mas excluir, não. Porque a gente não sabe qual que é a bagagem daquele profissional durante o processo de entrevista. O que está acontecendo? Um endividamento, um problema financeiro, uma conta que venceu, uma saúde, né? Um problema de saúde familiar que não estava previsto. Como que você trabalha nesta prevenção? Ferramenta nenhuma consegue medir, né? A gente acho que a gente tem conjunto, né? Isso, e tem alguns fatores, né? Acho que respondendo a tua pergunta, Elô, tem um ponto bastante importante nessa mitigação de risco, que é o nosso papel de minimizar algumas situações para o empregador, né? Para o nosso contratante, e é fazer as duas gerações, porque a gente está vendo agora também o embate de gerações. Então, tem os millennials que não sabem negociar e vem uma geração Z que já sabe negociar para fazer esse movimento na transição de carreira, né? Então, acho que aqui a gente tem 2 pontos em relação a isso, e como a Bianca bem colocou, o ponto da sensibilidade. Como a gente aborda um tema que é tão sensível e que não se deve, talvez, trazer para a mesa num primeiro momento, mas que vai impactar quando o colaborador está dentro de casa, né? Então, tem alguns pontos que são extremamente importantes da gente entender, e um deles, e que a gente pratica muito na BS, é fazer esse colaborador, esse candidato, pensar. Né? Você está fazendo a tua compensação, teu total compensation, você está olhando sua remuneração. Então, esse acho que é um primeiro ponto para minimizar esse risco que você citou. Legal. Fábio, a gente fala que o Mentory é o especialista em folha, né? Em folha de pagamento, gestão de folha de pagamento. Quando a gente fala dessa peculiaridade de só fazer isso, só ser especialista nessa área, você consegue ter ferramentas e formas para reter esse colaborador, para fazer com que esse risco seja reduzido? Não, Elô, eu acho que essa questão de ser especialista num tema específico hoje é algo que vem com a
essa digitalização nos trouxe muito isso. Se a gente parar para pensar na década passada, quando se falava em mídia, em marketing, você tinha que estar na mão de 2, 3 grandes emissoras ou de TV, 2, 3 grandes emissoras de rádio para fazer a tua propaganda, para ser bem visto, concentrado. Com as redes sociais, você consegue atingir hoje o teu público-alvo. Então, você às vezes investe muito menos em mídia e coloca isso. No mercado financeiro não é diferente. Lá atrás, em 2013, quando regulamentaram as IPs, né, as instituições de pagamento, e abriu um pouquinho o mercado das fintechs, né, aí surgiram alguns players que hoje são grandes players no mercado. Por exemplo, vem a XP Investimentos como uma especialista, uma expert em investimento. Se você pergunta para alguém hoje que fala de investimentos, aonde ele vai colocar o dinheiro dele, se num banco tradicional ou vai pegar uma administradora de investimentos especializada nisso, ele fala, não, eu vou para a especializada. Ele entendeu isso. É o que eu falo assim, se você está com um problema do coração, você vai para um clínico geral ou você vai procurar um especialista, um cardiologista? Você vai para o cardiologista. E por que eu sou especializado em folha de pagamento? Por que você vai levar a tua folha de pagamento para o clínico geral? Por que você não vai fazer com quem realmente está focado nisso e entende isso? Aí eu vou até aproveitar, Bianca e Fernanda, para fazer uma pergunta. O quanto é importante a gente tentar identificar na entrevista de desligamento, aí eu jogo um desafio para os RHs das empresas, o real motivo desse desligamento. Então, assim, nós que estamos do lado financeiro, a gente escutou de muita gente, eu pedi demissão porque quando eu entrei na empresa, o meu nome estava limpo, o banco me deu 2 vezes o meu salário de cartão de crédito, mais 2 vezes o meu salário de cheque especial. Quando deu 6 meses, eu não estava mais aguentando pagar as contas. Aí o meu nome foi para o SPC, para o Serasa. A primeira coisa que o banco fez foi cortar o meu crédito e se eu continuasse naquele emprego, eu ia ficar 3, 4 meses sem receber meu salário. E aí se gera-se um problema. O que eu faço agora? Eu vou pedir demissão e procurar um novo emprego. Porque como é que eu vou sustentar minha família? E o Mentors, desde o início, a gente olhou para esse lado. Eu acho que a história do nosso presidente, do Wanderson, desde lá de trás, conta muito essa empatia. A mãe dele era uma mulher super simples, acho que era doméstica, algo assim. E ele via a mãe sempre com um problema financeiro, né? E via as pessoas no entorno dele sempre endividadas e sofrendo. Que trouxesse essa consciência financeira e para a pessoa viver com o que ela ganha. E não, às vezes a pessoa ganha 2 salários mínimos, mas porque tem o cheque especial e tem o cartão de crédito, acha que está rico e sai gastando, né? Acha que está somando, vai somando o dinheiro que é do banco e não é dele. Mas isso muito bacana. É uma falha da nossa base, né, educacional, a gente não ter um olhar financeiro na nossa grade educacional. A gente precisa colocar isso. E essa questão que o Fábio trouxe, hoje os RHs fazem no desligamento esse acompanhamento, ou a pessoa fica com vergonha, porque a gente tem o nosso comitê no LID, a gente tem o nosso comitê de recursos humanos, e o que a gente vê muito? Muitas situações, principalmente de base, quando a pessoa está muito endividada, acaba prejudicando a performance, porque fica preocupada, começa a receber ligação de cobrança, mata o desempenho ali, e quando sai, às vezes faz de tudo para ser mandado embora, para pegar o acerto, porque está endividado, ou para ficar arrumando um bico, porque ele continua com o seguro-desemprego. Você vê que hoje os RH, vocês que têm a troca direta com o RH se preocupa com a saída desse colaborador para entender as boas práticas rezam que deveriam, né, ser feito todo e qualquer desligamento uma entrevista para entender o motivo, né? Ainda mais hoje em tempos que a gente fala muito mais em saúde mental, em lugar com qualidade de vida de se trabalhar e não só para se ganhar dinheiro. Isso deveria um ambiente seguro, um ambiente de produtividade, de desenvolvimento, isso deveria estar na pauta dos RHs. Mas, infelizmente, não é o que realmente acontece, né? É muito sensível. Eu imagino que, através do aplicativo, vocês também não tenham uma exposição das pessoas que vão atrás desse empréstimo. Então, falar de dinheiro está ligado à sua reputação. Com quem é o sponsor da casa, que é o responsável, que precisa honrar com os seus compromissos. São muitas questões emocionais que envolvem. Então, difícil eles trazerem também isso como real motivo, que mascara. Às vezes nem eles têm clareza do tamanho do buraco que estão enfiados. Aonde que é o problema deles? E se o RH não tem como consciência uma responsabilidade na porta de saída, ele certamente não tem em desenvolver essa consciência
eficiência dos seus colaboradores. Porque isso também é ativo, é ter gente trabalhando com você, sabendo o seu limite financeiro, sabendo poupar, começar a ter uma gestão próspera daquele recurso que você entrega o teu dia inteiro de trabalho, né, para poder ter um retorno. Então, não é muito fácil medir, não é muito fácil ser exposto e tratar esse tema. E os RHs, infelizmente, têm muito cuidado, mas não é 100% que fazem essa porta de saída, né? Esse cuidado com a porta de saída. Então, na tua visão, as empresas, elas são responsáveis também pela saúde financeira dos colaboradores? Pela saúde financeira, no sentido de cumprir o que a governança exige, que é pagar pelo contrato, pelo serviço que você contrata, mas muito mais por desenvolver como um soft skills, né? Um conhecimento, uma habilidade de gerir. Uma coisa é você cuidar do seu dinheiro, outra coisa é você gerir o seu dinheiro, pensando em longo prazo, que nem você gere uma empresa. A empresa não cuida dos recursos que ela investe nas suas áreas, as suas tecnologias, as suas inovações. Por que ela não faz isso também pelo seu colaborador? Para que ele esteja preparado para tomar boas decisões enquanto pessoa física. E se você toma uma boa decisão enquanto pessoa física, todo o resto funciona muito bem. E as empresas, elas têm, ao meu ver, uma obrigação. Isso é ESG, isso é governança, isso é conforto de trabalhar, cuidar com a qualidade da vida desse profissional, desse colaborador. Ele entrega o conhecimento dele para a gente. O Bianchi, não é só no momento do endividamento, do desligamento, um dos pontos que nós mais somos elogiados hoje no mercado é o fato do colaborador já abrir a conta no próprio departamento pessoal da empresa na hora da contratação, pela própria empresa. Agilidade, né? Agilidade e principalmente a gente inibe aí um constrangimento que é muito comum no mercado. Então hoje os grandes bancos aí até hoje pedem para que os RHs mandem lá a cartinha solicitando a abertura da conta salário para que ele vá até a agência, né, para poder abrir a conta. Por que é feita essa prática dessas grandes instituições? Porque a conta salário hoje, ela não gera nenhuma receita para a instituição financeira. Então, se esse colaborador, geralmente, se ele está com o nome negativado, e hoje a nossa estatística, que mais de 60% estão com o nome negativado, uma empresa hoje com 10 mil funcionários, o banco já entende o seguinte: 6 mil eu vou ter zero negócio. Eu vou ter despesa com a operação da conta salário dele e eu vou ter zero negócio. Sobra 4 mil para eu tentar oferecer para o cara um cartão de crédito, um cheque especial, um empréstimo, alguma coisa assim. Então, eu tenho que fazer com que esses 6 mil venham até a minha agência para que o meu gerente tente vender algum produto para ele. Então, tente vender uma previdência, tente vender algo de outro tipo. Aí você imagina, a pessoa às vezes está desempregada há 6 meses, 1 ano, às vezes vai ganhar R$ 1.800 por mês e ele já entra com uma dívida com o banco, com uma previdência que ele fez lá de 30, 40 reais. Que às vezes a consciência daquela pessoa que está atendendo fala assim, mas é 30, 40 reais. Mas para aquela pessoa que está desempregada há 6 meses, há 1 ano, é muita coisa. É aquela pessoa que ela tem que fazer um esforço enorme para guardar 100 reais. Né? Essas pessoas vivem numa linha de salário que é uma linha literalmente de sobrevivência. O Wanderson tem uma estatística muito bacana que ele comenta em todos as entrevistas, reportagens, podcasts que ele participa, que é uma estatística que nós temos dentro do Mentoring. O salário dura na conta das pessoas em média 3 horas. Nossa! Uau. A empresa Sério? Deposita o dinheiro na conta, ele dura na conta das pessoas em média 3 horas. Poxa! Não estou falando de 3 dias, não. Eu estou falando em horas. Então, assim, gente, sobra 29 dias no mês ainda. E deve ser 90% para pagar a conta, né? Não é para já está destinado. Pensar, tá. E já tá, a hora que ele recebe o salário dele, ele já está com todas as contas ali para pagar, muitas delas já vencidas, já tem que fazer a compra de mercado, já tem que fazer todo o processo. E aí onde eu falo assim, eu acho que por que o Mentoring cresceu tanto nos últimos anos? Eu acho que principalmente por causa desse respeito com o colaborador, com essa pessoa que é o nosso usuário efetivo. O nosso negócio ele é fechado com a empresa, a hora que a gente vai fazer o contrato para processar a folha dela, é sim. Só que o nosso cliente final é o consumidor, é o colaborador da empresa. Apesar de ser uma instituição de pagamento digital, nós temos um time humanizado lá dentro. Então, assim, por várias vezes, com o crescimento, você às vezes passa por dificuldade de atendimento. Lá no início nós passamos muito isso, no começo. Hoje a gente está muito bem estruturado. E nós
sugerimos para o presidente, vamos terceirizar nosso atendimento, vamos colocar um call center terceirizado. Todo grande banco faz isso, vamos fazer. Ele olhar para nossa cara, não. Às vezes eu pego uma senhora que é de uma empresa de terceirização de mão de obra, que é da limpeza, que tem 65 anos de idade, que ela precisa que o meu atendente converse com ela como se estivesse falando com a avó dele, com a mãe dele, para que ela entenda. Cuidado. É o cuidado. Sabe assim, quem nunca né? passou em casa com o pai e com a mãe, né, Fernanda? Como é que faz aqui para mexer nesse aplicativo aqui? Como é que faz? Eu preciso ter alguém que tenha essa empatia e trate com respeito essa pessoa. Que use um vocabulário que ela vai entender. Né? Faz para mim o Face ID. Tira uma foto do seu rosto para mim. Né? A gente tem que ser muito transparente. Então, o nosso time interno é muito bem treinado para isso. Então, essa preocupação deles de querer manter isso sempre dentro de casa, sempre do lado humano, e sempre colocar, a gente quer atender as pessoas como se fossem próximas da gente, como se fosse da nossa família, e com respeito. Eu acho que isso fez toda a diferença no nosso crescimento. Então, a gente às vezes conhece algum funcionário que trabalhou na empresa que pagava pelo Mentoring e foi para outra, até no nosso prédio tem um caso desse. Poxa, era tão bom quando eu recebia pelo Mentoring, era tão fácil trabalhar, era tão bacana. Levando vocês para outra empresa. E aí acabou levando para outra empresa e a gente não está na nossa plataforma. Uma cooperativa que está muito nesse caminho, e eu acho que essa é a personalização, é o diferencial, né? É o que vai contra e que vai manter a gente não ser substituído 100% por robôs e inteligência artificial, que é a personalização, que é olho no olho. E eles expandindo, crescendo, abrindo agência em vários lugares do país. Mas eu vejo grandes bancos, né, renomados, fechando agência, perdendo esse lugar físico que para o sênior ele é importante. Ele falou justamente por isso, porque está abrindo esse mercado que os outros estão deixando de atender. Só que a população, ela está envelhecendo, mais exigente. E para esse povo, foi assim que eles aprenderam a fazer patrimônio, a cuidar do seu negócio. A ir lá conversar com o gerente, olhar no olho e dizer, aperta aqui minha mão. Você tem uma massa grande. Então, parabéns, eu acho muito interessante e um diferencial que vocês estão fazendo. Tem que ser o digital, porém humanizado. Eu acho que a gente não pode ser 100% digital. A gente tem que ter essa relação pessoal com as pessoas, humanizada com as pessoas. O digital é para facilitar, né? Exato. O digital é para suprir que assim, eu não tenho mais agência na cidade, porque é um município muito pequeno. Ok, só que eu tenho uma solução que eu não preciso mais de agência e nem por isso eu vou perder o contato humano. Então, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que esse DNA, essa cultura do Mentoring colocou onde a gente está hoje e tem um mar azul enorme ainda, um céu azul enorme ainda para a gente aí voar e crescer cada vez mais, né? Hoje a gente está tem muita discussão sobre NR1, né, como a gente poupa a saúde dos colaboradores. Muitas vezes, até eu tenho umas trocas com a Bianca, a gente já tem certa intimidade, eu falo assim, eu não tenho direito a atestado por estar ficando maluca às vezes. Não, aí eu aqui, ó. Então, o chefe não tem, mas a gente também tem uma linha muito tênue. Meu filho trabalha na escola, não vou trabalhar para buscar o filho hoje, né? Essa linha muito tênue, né? Entre o que é o trauma adquirido dentro do trabalho, o que é o trauma por endividamento, o que é o trauma da vida da pessoa que ela acaba levando para a empresa. E eu acredito que quando a empresa trabalha essa cultura corporativa, como a Bianca trouxe, ela é essencial porque ela desenvolve as soft skills, né, que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem ou que sabe que pode aperfeiçoar, mas ter um fornecedor do RH como mentor que traz um trabalho consultivo e um letramento desse colaborador é essencial, né? Uma das coisas que vocês fazem também é trabalhar essa educação financeira, né? Ensinar a pessoa a como ela viver com o que ela ganha. Ensinar a gente não consegue, né? A gente consegue direcionar, né? E mostrar ali onde estão os principais erros, né? Então a gente falou muito nos outros episódios, né, Lô, sobre a questão dos jogos de azar, que vem incomodando bastante, a questão da influência das redes sociais, daquela venda da ilusão da família perfeita, da família de margarina, dos super ricos, dos jovens com carros importados, que é tudo muito fácil. A questão de não dar valor num salário hoje de 2 mil, porque ele está vendo na internet que é muito fácil ganhar dinheiro, e a gente sabe que a realidade não é essa. Então, eu acho que é a gente tentar levar muito para essas pessoas isso. É o que a gente comentou também no outro episódio. O problema não é ter endividamento, é o motivo do endividamento. Eu tô endividado porque eu peguei o dinheiro para comprar uma geladeira. Ok. Eu precisei naquele momento. Questão de sobrevivência, né? De sobrevivência. Ou até por
por ter algo um pouco melhor, eu quis antecipar, em vez de eu esperar muito tempo poupando, eu quis antecipar essa realidade. Mas o grande problema é o endividamento inconsequente. É o que a gente citou, do crédito consignado, por exemplo. Tá fácil pegar, tá, mas por que você está tomando esse crédito? Qual é o motivo? Você está vivendo com o seu salário já hoje? Ou você está endividado porque você não consegue sobreviver com ele? Mas é um ponto que a Elo trouxe no início da nossa conversa, né? De a pessoa tem um salário e ela conta com um cartão de crédito, por exemplo, e daí ela soma aquilo, né? E daí ela tem dificuldade de trabalhar isso no longo prazo, né? Exato, é o que eu falo, Fernanda. A gente até fez essa conta no outro episódio. Ele ganha R$2.000 por mês e ele ficou endividado no cartão de crédito e no cheque especial. Aí ele está com uma dívida lá de R$15.000. Aí ele tem a oportunidade de pegar um consignado para poder quitar a dívida. Só que daí o salário dele vai cair de R$2.000 para R$1.400. Se ele não sobrevivia com R$2.000, ele vai sobreviver com R$1.400? O que vai acontecer? Equação Daqui 6 meses, ele não vai estar devendo 15, ele vai estar devendo 20, 30. Ele vai transformar e vai se tornar uma dívida impagável. Por isso que eu falo o grande risco do empréstimo a longo prazo. Esse é um risco, é onde a gente coloca assim, ó, um dos temas nossos, é o risco invisível do RH. Por que ele pede demissão? Porque ele pega um consignado, descontou o primeiro mês, descontou o segundo, descontou o terceiro. Ele para e olha assim, poxa, tem mais 48 meses para descontar ainda. Eu vou ser desse emprego. Essa dívida não acompanha ele? Agora sim, aí que tá a falta, aí que vem a falta de informação, que a gente também discutiu. Então, muita gente, pelo RH, muitas vezes não levar esse tema de uma forma muito clara para ele, para conscientizar que não adianta ele pegar o empréstimo e pedir demissão, que a hora que ele arrumar um novo emprego, vai acompanhar ele no próximo emprego. E a gente tocou nesse assunto também. O que é um grande problema? Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que não vão querer mais estar no emprego formal daqui a pouco? Sim. Porque ele vai estar com essa dívida na carteira de trabalho dele e para onde ele for, ele vai ter essa dívida. Então, se o RH não começar a conscientizar hoje, se já está difícil contratar, vai ficar ainda muito mais difícil contratar daqui a pouco. Treinar as pessoas. Sempre sobre outra é o que a gente coloca. O problema do funcionário endividado da empresa não afeta só ele. Ele pede dinheiro emprestado para o departamento inteiro. Muitas vezes ele pede demissão devendo para 3, 4 pessoas e prejudica mais 3, 4 pessoas juntos e que acabam pedindo demissão junto com ele depois, porque também foram prejudicadas por ele. Então, eu acho, é um tema que ele é invisível, porque todo mundo tem medo e tem vergonha de tocar no assunto. Tem vergonha de falar e precisa falar. É interessante, né? Você vê vários depoimentos de grandes empreendedores que teve a vida de montanha-russa e que a hora que ele alcançou o sucesso, ele faz questão de contar os fracassos. Né? Só que as pessoas que passaram por isso e que fracassaram e que continuam fracassadas, você nunca vai ver ela contar. Por quê? Porque isso envergonha o ser humano, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com a nossa vida. Né? Então, por isso que eu coloco, é um desafio para o RH hoje, eu acho, conseguir extrair do colaborador na entrevista demissional esse tipo de informação. Até para que possa tentar prevenir de alguma forma essas situações. E tem a questão do ego, tem a questão da reputação, tem a questão da imagem que deixa. Está diretamente atrelado. A dívida é isso. É a ingerência, é a incompetência ou a incapacidade de lidar com aquilo. Aprender, como você bem falou, a viver com aquilo que se ganha. Se o RH não olha para isso, ele vai pagar o preço. Ele vai pagar por ter profissionais não felizes, como eu falei, num sistema funcional em que todos os pilares estejam equilibrados. E aqui que está a oportunidade, né, dos RHs de talvez contar com o Mentory nesse momento, né, de como que eu dissemino... Que soluções eu tenho, né? Como eu dissemino, como eu traduzo para diferentes públicos, como é o intuito de vocês de falar com esse humano conforme ele entende a realidade dele, as condições que ele tem. Então tem uma super oportunidade aqui. A gente estava conversando nos bastidores aqui sobre o CONAR, né, que teve a semana passada em São Paulo. Poxa, a gente ficou muito feliz. O nosso stand estava lindo, maravilhoso. E eu até relatei aqui para vocês. Eu não consegui conhecer o restante do evento, da feira, porque o nosso stand ficou desde o primeiro minuto que ele abriu até o encerramento no último dia, lotadíssimo. Foi fantástico. E é incrível que mostra uma preocupação, né? A gente percebeu o quanto os RHs, a hora que a gente levantou esse tema lá dentro, as nossas palestras estavam sempre cheias, né? Então, quanto os RHs perceberam, né,
que realmente é um tema que precisa ser olhado com mais carinho e que nós estamos pensando nessa solução desde que nós começamos o trabalho. O Metro, desde lá de 4 anos e meio atrás, quando iniciou o trabalho, sempre teve essa preocupação. Então, eu acho que isso foi, para a gente, foi um reconhecimento muito legal lá. A gente perceber que a gente está sendo visto por todo mundo já de uma forma bem legal. Como solução, né? O desafio é medir, né? Os RHs começarem a mudar o comportamento, trazerem isso para a pauta deles, de treinar essas pessoas na sua consciência, na sua educação financeira e poder ter daqui a 3, 4 anos uma massa maior precavida financeiramente, com a sua reserva, com a sua reserva financeira, que daí não tem medo desse impacto, né, desse mundo caótico que a gente está vivendo, que o tempo inteiro está mudando, né? Então, o quanto que eles conseguem se preparar com planejamento. Bianca, a gente começou a nossa campanha de marketing do ano passado, o Sonho Realize. Nós estamos em todos os aeroportos do Brasil desde o ano passado, e a gente vem trazendo alguns produtos para os colaboradores legais, né? A gente tem lá a caixinha dos sonhos, mostrando para ele que ele não precisa guardar R$300 por mês, que se ele guardar R$10 por mês, às vezes ele realiza um sonho no final do ano ali. Então a gente tem alguns produtos hoje para que ele possa buscar dentro da nossa plataforma, dentro da realidade dele, para que daquele sonho, porque assim, ó, o sonho acaba em algum momento? Não acaba. Você muda o sonho, né? Só que você só vai mudar o sonho quando você realiza ele. Ele te acompanha. Então você sonha, realiza e vai para o próximo sonho. Isso é e vamos realizar o próximo. Né? Que eu acho que isso traz satisfação para o ser humano, né? É você conseguir realizar o que você quer. E sabe o que é mais interessante, mais importante nesse movimento de vocês abrirem possibilidades de investimento de no mínimo R$10? É a mudança do comportamento dele, de tirar do dia a dia, do mês dele e colocar num outro lugar que ele não vai usar de imediato. Que ele não vai ter o prazer imediato. Uma cultura, um comportamento, uma mudança de mindset, um entendimento diferente, né? Até da autorrealização. Sim. Para a gente encerrar, a conversa está muito gostosa, né? Acho que a gente tem tanta coisa para falar quando a gente fala de gente, de pessoas. E o desafio do empregador é tão imenso, porque você não é só aquela pessoa, é a família dela que você envolve, são os sonhos, né? A pessoa tem que sonhar junto com a empresa para realizar o que a empresa vai ser bom para a empresa, mas vai ser bom para o colaborador, vai acarretar em mudança de vida. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Não separa as pessoas, né? Eu acho que essa é uma relação tão bacana. Para a gente encerrar, começando pela Fernanda. Fernanda, hoje, o que você elenca as iniciativas que tiram os colaboradores de um colapso? Que dicas você tem como RH para que as empresas cuidem desse colaborador, mas também que esse colaborador vista a camisa da empresa e dê os resultados que a empresa espera? Eu trago para vocês, acho que o principal ponto é essa segurança, um ambiente seguro. Acho que a oportunidade da pessoa se sentir segura para falar já é um grande primeiro passo, porque toda a nossa discussão aqui foi falada do ego, quanto isso mede no indivíduo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente olhar para um ambiente seguro. A gente pode falar abertamente aquilo que a gente tem enquanto pessoa, indivíduo, e que afeta o nosso profissional, a nossa performance. Para eu continuar te entregando, eu posso trabalhar tudo isso enquanto pessoa, ser integral. Então, acho que a segurança, um ambiente seguro seria o primeiro passo que o RH poderia dar. Muito bom. Bianca? Acho que olhar para as pessoas, ouvir as pessoas, desenvolver as pessoas, colocar elas na discussão, trazer elas para o jogo, para a decisão. O que você precisa? Onde que você está? Muito do que a Fernanda traz, a segurança, é o como, é o abrir o canal. Porque não adianta a gente falar na nossa plaquinha de referencial estratégico, como que a gente age, se a gente não aplica aquilo que a gente escreve, né? Então, acho que realizar aquilo que está nos papéis, olhar com genuinidade para os seus colaboradores como um canal de conversa e, principalmente, trazer eles para uma mesa de construção de algo que vai atendê-los. Porque a necessidade é deles. O que a gente está falando aqui hoje é da necessidade que é deles, é do colaborador. Não é a necessidade do chefe, do empresário. É como que eu condiciono ele a estar num ambiente seguro, confortável, entregando um bom trabalho, porque daí eu me beneficio. Né? Diretamente. Né? Diretamente. Fábio? Bom, Elô, primeira dica que eu dou para o RH é conheça o Mentoring Bank, venha para cá e nos conheça. Mas eu acho que a gente tem esse DNA de realmente cuidar das pessoas.
A nossa empatia ali com o próximo foi muito legal. Eu acho que logo no início da nossa operação aqui em Curitiba, quando a gente estava treinando o time interno e já estava operando, a gente tem aqui os nossos gerentes de contas, né? E num sábado, uma empresa que estava fazendo a primeira folha conosco, vou até citar um relato aqui, mais 2 minutinhos, eu sei que já está estourado. A primeira folha a empresa pagou na sexta-feira, e era uma empresa de Curitiba que tinha uma filial no município vizinho aqui, Fazenda Rio Grande. E o funcionário estava no supermercado, com a compra dele do mês feita, e era uma pessoa com pouquíssima instrução, e ele não estava conseguindo passar o cartão na hora de pagar, e era a primeira experiência dele com o Mentoring Bank. Ele entrou em contato com a RH dele na hora, no sábado, ele me ligou na hora, eu falei com o meu gerente, o nosso cartãozinho ele ativava só com QR Code, ele ativa na hora, apesar que hoje nem precisa do cartão para poder pagar, ele paga com Pix, até sacar o dinheiro ele saca com Pix, não precisa do cartão. Na ocasião, esse colaborador queria usar o cartão. Eu falei pro meu gerente, falei, vai até, pega o carro, você estava de plantão no sábado, né? A gente sempre mantém um gerente aqui de plantão no sábado, vai até lá e leva um cartão novo, porque se o problema for no chip dele, você já vai trocar o cartão dele na hora e ele já vai conseguir passar. Só que eu tenho quase certeza que é só ele apertar o botãozinho do aplicativo e ativar o cartão, que ele não fez isso ainda. Mas por telefone, é uma pessoa com pouca instrução, eu não consegui resolver. O meu gerente olhou para mim e falou assim, cara, hoje é sábado. Daqui lá dá 40 quilômetros, segunda-feira eu vejo isso. Aí eu olhei para a cara dele e falei para ele, cara, esse funcionário, esse colaborador, ele ganha R$ 1.800 por mês. Hoje é o dia da dignidade dele, que ele pode levar o filho para comer um cachorro quente, a mulher para comer uma pizza. É o dia que você não sabe se está faltando comida dentro da casa dele. Ele perdeu 1h30, 2 horas no mercado, muitas vezes com a calculadora na mão, fazendo conta para ver quanto dava para comprar. E aí você vai fazer esse cara esperar até segunda-feira para resolver o problema dele? É horrível. Aí, eu sei que no meio do meu discurso, o meu gerente falou, para que eu já tô indo. Falei, mas essa, se coloca no lugar da pessoa, imagina ela, poxa, eu tô com tudo na mão, meus filhos estão esperando em casa, eu vou chegar em casa sem nada. O dia do pagamento é o dia mágico, né? É um dia mágico. É o dia mais feliz do mês, né? Aí eu falei pra ele, a família, né, que recebe, é o dia que compra uma bolacha, é o dia do pedido. Exatamente. É o dia da dignidade dessas pessoas, a gente tem que tratar com respeito. Aí deixa pra segunda, eu falei, pra segunda vão deixar os outros grandes. Eu não, a gente vai atender ele hoje, a gente vai resolver o problema dele hoje. Então eu acho que essa nossa cultura Mentoring Bank, a gente vai carregar durante muitos anos ainda esse nosso respeito pelo colaborador, esse DNA. Muito bom. Excelente. Obrigada, foi uma conversa muito gostosa, porque a gente fala de valores e a gente fala de entregas genuínas, né? Acho que isso que é gostoso. E nesse tempo aqui, nesses episódios, o que a gente quer é isso, mostrar soluções que impactam diretamente na vida do empresário, mas principalmente em quem faz esse empresário crescer, que é o colaborador. Então, muito obrigada pelo nosso tempo. Até o próximo episódio. Obrigado, Elô. Pessoal.